Já estamos de volta com a Manhã da Piedade. Vamos tomar um cafezinho, gente? Está na hora do nosso café, né? De todas as manhãs. Se você ainda não preparou o seu café, guarde esse nome, viu? Café Riachuelo. Para você que gosta de café como eu, caso ainda não conheça, então tem que conhecer o Café Riachuelo, que é o puro café com grãos especiais e também selecionados, viu, gente? Das regiões do sul de Minas e do Cerrado Mineiro. É um café 100% arábica. O produto é torrado e moído artesanalmente. Isso faz toda a diferença no sabor, né? Então você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo, vai fazer compras, vai às compras hoje, início do mês, início da semana? Leve para casa o café Riachuelo com o verdadeiro gostinho da roça. Gente, não é de hoje, tem muita tradição. Este produto, esta marca, é desde 1962. Há 57 anos, então, fazendo o café dos mineiros. E você vai encontrar o café Riachuelo moído na hora, ali no final da Avenida Paraná, fica no centro da capital mineira, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, ali na antiga Praça 1º de Maio. Um ponto de referência também é o Mercado Central, que todos conhecem, né? Quer saber mais sobre o Café Riachuelo? Basta você ligar no 3212-7993, o código de área é o 31, o telefone está aí na telinha para você. Café Riachuelo é o ponto alto em café. Já falamos de café, vamos falar de alimentação saudável agora? Pois é, bons hábitos alimentares são imprescindíveis para todas as pessoas e isso em qualquer idade, viu? E quando esses hábitos começam já lá na infância, melhor ainda, né? Em casa, por exemplo, os pais e as pessoas responsáveis pelas crianças têm que ser os primeiros a dar um bom exemplo, né? E se assim fizerem, quando a criança for para a escola, ela não vai ter dificuldade nenhuma com a alimentação saudável. Agora, gente, não adianta ter uma dieta balanceada em casa e lá na escola comer de forma inadequada, né? A fuga dessa rotina alimentar pode criar reservas de energia excessivas no organismo da criança e aí acarretar o acúmulo de gordura. E até mesmo causar a obesidade, que vem preocupando aí tantos especialistas na área de saúde, né? Bom, é sobre este assunto que eu converso agora aqui no programa com a Carol Matoso, a Carol que é nutricionista. Bom dia, Carol, bem-vinda. Bom dia, o prazer é meu estar aqui. Pois é, Carol, que assunto sério, às vezes, que os pais ou os responsáveis não dão o valor que merece, né? Que é aí uma alimentação saudável para as crianças. Primeiro, então, começa em casa. Sempre começa em casa, né? Eu falo que os pais, eles são o espelho. O que as crianças irão fazer na escola ou até mesmo os hábitos que ela tem em casa e quando saem, vão em festinhas, são determinados pelos pais. Então, se são pais que tomam refrigerantes, excedem em alimentos calóricos, assim será a criança, ela terá essa preferência. Se são pais que estimulam uma alimentação mais saudável, consumo de frutas e legumes, assim será essa criança. Não adianta a gente achar que eu vou colocar o filho no mundo e eu não tenho que fazer escolhas adequadas. Começa sempre em casa. Agora, Carol, eu vejo muitos pais também reclamando que os filhos têm dificuldade, não gostam de frutas, de verduras. E os pais ficam lá, né, falando pro filho que é essencial, que tem que comer, que é saudável, mas aí você vai ver a rotina dos pais, a alimentação é toda errada, aí não adianta nada também, né? Não adianta. Os pais têm que sentar na mesa com a criança, têm que comer junto com eles, né? Tem que ser o estímulo mesmo. E quando, mesmo assim, a criança negar, tem que insistir. Claro que não vai ser uma coisa, não pode ser uma coisa sofrida, um momento sofrido. O alimento ele tem que ser prazeroso, mas se hoje não deu certo, amanhã tenta de novo, vai tentando novas preparações. Se não gosta cru, tenta cozido, na forma de sopa, na forma de soufflé, até ver qual é o paladar que adeque mais à criança. Ou seja, tem que usar a criatividade também, Sempre né? a criatividade. Tem que ser uma comida bonita, né? As crianças, o ser humano em si... A gente come com os olhos, eu falo olhos. muito isso, né? Imagina a criança. Sim, tem que tentar ser divertido, tem que fazer o momento ser prazeroso, sem gritos, sem sofrimento nenhum, né? Tem que ser um momento familiar mesmo, onde a criança sinta vontade de estar ali e os pais também, claro, comendo, colocando no prato, falando o tanto que aquilo é importante, o tanto que é gostoso. Carol, e aí quando chega a hora de a criança ir para a escola, como estender isso, né? Os pais já ensinaram ali em casa, alimentação saudável, como fazer que
que haja continuidade nessa alimentação saudável na escola? É muito importante que os pais tenham organização e disciplina. Eles estejam determinados também que a criança tenha hábitos saudáveis na escola. Por exemplo, é muito prático eu mandar um suco de caixinha, um bolinho industrializado. Isso acontece muito quando os pais não têm uma rotina e uma disciplina. Se isso é criado em casa, os pais já se organizaram, então eu vou fazer um bolo de cenoura e vou mandar para o meu filho, em vez de eu comprar aqueles industrializados. Tem os bolos de fruta, tem de cenoura ou de laranja. Quando a gente pensa em suco, a gente tem uma tendência a falar suco de caixinha, e quando vai beber alguma coisa tem que ser suco, refrigerante. Eu acho que a gente tem que estimular a água, é o melhor líquido que a gente tem. Criança na escola movimenta muito, eles não param hora nenhuma. E eu acho que a água é uma ótima opção. A água de coco, claro que sem ser de caixinha, né, sem ser industrializada, também é uma opção. Então, eu acho que vem muito dos pais essa disciplina de se organizar, porque se não se organizar, vai para o que é prático, né? E a que são os industrializados. do dia a dia dos pais, trabalho, essa rotina toda, Isso. acaba que, às vezes, os pais cedem nesse sentido, Exatamente. né? E se for suco, é suco natural. É suco natural. Preparado na hora ali, de preferência. Assim, quando a gente pica uma laranja, por exemplo, descasca uma fruta mesmo para fazer um suco, ela perde os nutrientes a partir do momento que a gente descascou. Mas já? Já, é Meu bem Deus. rápido. Mas depois dos 10 minutos, o que ela já tinha que perder, que é cerca de 30% a 50%. Bastante, hein? Mas ela não perde mais. Ah, tá. Então, assim, se eu descasquei uma laranja, ali praticamente ela já perdeu os 50% de nutrientes que ela deve. Só no descascar. É bem rápido. Aham. E aí, depois, levar esse suco não necessariamente não vai ter mais nutrientes, porque ele já perdeu o que tinha que perder na preparação. Então, é muito mais saudável. E mesmo tendo perdido um pouquinho dos nutrientes, leve o suco natural. É mais rico em fibra, não tem nenhum aditivo, né? Não tem corante, saborizante. E aí, a gente tem uma grande polêmica do suco de laranja por ser mais calórico do que muitos sucos, mas a absorção dessa caloria é muito diferente. Então, vale muito a pena investir nos sucos naturais. E aí, também fazer a mescla de suco de laranja com couve, né? Cenoura com laranja. Diversificar no sabor, Exatamente. né? Tem um suco que fica lindo, que é o de maracujá com beterraba. Aí a criança vai adorar aquela cor bonita também. Sim, ele fica bem colorido, ele fica mais rosa. E aí pode ir brincando, suco de laranja com couve, falar que é o suco do Hulk. Então, usar essa criatividade, né? Para estimular com que a criança prefira alimentos mais saudáveis. Frutas também, os pais devem ficar atentos aí para colocar na lancheira, né? Sim, não escolher para levar para a escola as frutas muito moles, por exemplo, mamão, porque se mandar picadinho, o próprio movimento da lancheira vai amassando Amassa ali o mesmo, alimento. é. E aí ele vai ficar feio, quando a criança abrir, ela não vai ter vontade de comer. Então, preferir os alimentos mais durinhos. Banana? Pera, a banana não mandar descascada, né? Senão ela escurece. A maçã, até uma laranja mesmo já descascadinha e pede para partir só lá na hora. Então, tem essas facilidades, sim, de levar. Uma uva sem semente, é interessante levar. E sempre prestar atenção se essa merendeira ela é térmica, né? Se essa lancheira da criança ela é térmica. Hoje a gente tem uma infinidade de marcas, de valores, então é bem acessível. É importante que seja térmica. É importante que seja térmica, porque se você for mandar também um suco de fruta, para ele não chegar lá quente, ele não fica tão gostoso, né? E as crianças não vão querer também, né? Não vão querer. Criança é super exigente e tem que ser, né? Quando se trata de saúde, tem que ser. Eu gosto muito de manter, por exemplo, pelo menos 2 horas antes de montar a merendeira da criança, manter esse suco ou um leite fermentado, por exemplo, no congelador. Porque aí, até, vamos supor que uma criança que estuda à tarde, né? Eu coloco 2 horas antes, ele vai semi-congelado, e aí na hora do lanche da escola, que é por volta de 2h40, 3 horas, ele tá bem geladinho ainda. Oh, que ótima dica, então. E ele não vai perder os Ainda nutrientes. mais com essas temperaturas altas dos últimos dias. Exatamente. E a merendeira térmica,
favorece que esse suco não descongele tão rápido. Isso a gente fala de leite fermentado também, né? Que a gente tem infinidade de marcas. Quando a gente fala dos iogurtes, não deixa de ser uma boa opção. Pois é, queria saber isso, os lácteos também. É interessante colocar também. É interessante colocar, claro que respeitando a individualidade de cada criança, se tem alguma alergia a leite ou a derivados. Se isso não acontecer, pode ser levado. Claro, preferir os alimentos, por exemplo, um iogurte natural, que pode ser adoçado com mel, que é uma ótima alternativa. Pode-se fazer uma vitamina, pegar um iogurte natural, bater com banana. Fica uma delícia, Fica adoro. uma delícia. Mas sempre conservar em a lancheira térmica, tá? Porque os derivados, os leites derivados, a questão de armazenamento dele é um pouco delicada e ninguém quer criança passando mal depois, porque o alimento acabou estragando por causa de temperatura. Tem que ter muito cuidado com isso também. Muito. Nós temos algumas dicas também, né, na hora para as mamães aí, para os responsáveis montarem a lancheira, organizarem a lancheira da criança antes de enviarem aí os pequenos para a escola, né? Vou pedir a produção para colocar para a gente. São dicas de lanches saudáveis, então, né? A quantidade certa, isso é muito interessante, porque às vezes os pais ficam na dúvida também, né? Qual a quantidade de cada alimento colocar ali na lancheira? Será que a criança vai ficar com fome? Será que ela vai comer demais? E aí? Tem que respeitar tentar olhar mais qual que são os hábitos da criança em casa. Tá. Então, por exemplo, se no café da manhã em casa ela costuma comer meio pão, né? Não é uma criança que come muito, não precisa lotar a lancheira dela. É porque pensar, tá na escola, meu filho vai passar fome, não é isso. É respeitar os hábitos mesmos da criança. Prestar atenção se essa criança já está acima do peso ou não, porque também ficar mandando muito lanche não é interessante. Agora, também mandar muito pouco é muito complicado porque falta calorias e o cérebro utiliza muito essas calorias para o aprendizado, né? Então tem que tomar muito cuidado. Ali da questão dos sucos, que você falou muito bem já, né? Da preferência aí para água ou água de coco natural. Sim. Que não pode faltar. Interessante isso. Então, o ideal é que tenha um líquido, uma fruta e um tipo de carboidrato? A fruta é um tipo de carboidrato. Eu gosto sempre de uma associação também com uma proteína. No suco, a gente pode enriquecer esse suco com uma quinoa em flocos, uma semente de chia, que tem uma quantidade bacana de proteína, aumenta a saciedade da criança. Então, a chance dela desenvolver uma obesidade futuramente é mais difícil, né? Mas é sempre isso. Quando a gente pensa em frutas e verduras, a gente pensa em vitaminas e minerais. O carboidrato, que seria essa fonte de energia, né? Sempre optar pelos carboidratos integrais, que são ricos em fibras. E a absorção desse carboidrato é mais lenta, favorece o trânsito intestinal, né? O funcionamento do intestino. Bom, novos alimentos, né? Conversar com as crianças, é aquilo que a gente já falou, né? Explicar e dar o exemplo, né? Desses alimentos. E é interessante isso da questão da socialização. A hora do lanche ali, a hora da criança conhecer os amiguinhos, os coleguinhas, conversar, torna um momento divertido também, né? Muito divertido, e é importante que tenha essa troca. Eu acho que na escola ela pode te levar a formar hábitos ruins, porque convive com todo tipo de criança, mas também acontece de crianças que nunca comeram fruta em casa, por ver um coleguinha comendo, se interessa. Mas por que come na escola e não come em casa? Come na escola porque ela está vendo alguém comendo. Não come em casa porque ela não está tendo um exemplo. O exemplo dos pais, por último, exatamente. Ali. Que às vezes o pai está só incentivando, mas ele está lá com um copão de refrigerante. Isso, aí não adianta falar, eu vou te mandar suco natural, você vai beber água, mas eu vou tomar refrigerante. A criança vai pensar, poxa vida, por que eu tenho que seguir essa dieta? Por que eu tenho que comer se meu pai e minha mãe não? a mesma coisa, exatamente isso. Agora, Carol, envolver essas crianças ali no preparo, na organização da lancheira também é importante? É muito importante. Criança adora mexer com comida, criança adora cozinha. É impressionante quando eu trabalho com orientação nutricional e tem alguma oficina de preparo, como eles se interessam. E outra, estimula outros sentidos, o tato, o olfato. Você sentir o cheiro de uma fruta, sentir o cheiro de um alimento, aguça, né? Aguça o nosso paladar, a nossa vontade de experimentar. Então, é muito importante estimular, fazer sanduíches bonitinhos, colocar carinhas no sanduíche, a criança vai achar aquilo mais legal.
né? E aí fazendo que fique de forma mais interessante. E diversificar, não ficar mandando todo dia a mesma fruta, Não. O mesmo suco. E isso manda de formas diferentes. Um dia eu vou mandar o iogurte, outro dia eu vou mandar uma vitamina com a base de iogurte. Um dia eu vou mandar um sanduichinho com frango desfiado, por exemplo, um pão integral com frango desfiado e um requeijão. O requeijão, ele tem uma boa durabilidade. Um dia eu mando suco de limão, um dia eu mando suco de laranja, um dia eu mando leite fermentado. É ter essa criatividade. Sim. Mas para ter criatividade precisa ter disciplina, porque senão você vai se atropelando na sua rotina, né? Os pais têm uma rotina que tem que ser seguida, mas ele também tem que pensar no futuro do filho, naquele momento do filho dele. O ideal é montar um cardápio já também para a semana toda? Assim, é mais fácil? É mais fácil você se preparar. Se você tem o hábito de fazer compras semanalmente do lanche da criança, o interessante é que já prepare isso para a semana. Olha, na segunda eu vou mandar isso, na terça isso. E uma ótima pessoa para te orientar isso é o nutricionista. Com né? certeza. O melhor profissional que vai indicar e vai ajudar tudo direitinho. Sim, aí não só na questão da merenda escolar, mas no lanche da criança, na alimentação da criança durante todo o dia. Agora, Carol, eu conheço muitos pais que negociam com os filhos, né, o consumo de determinados alimentos. Ah, você gosta muito de chocolate? Você vai comer o chocolate se você finalizar o para casa aqui dentro de 1 hora, ou se você ler esse livro, enfim. Isso funciona? Como vocês enxergam isso? Então, o alimento não é objeto de barganha, né? não é objeto de troca. O que a gente tem que fazer com a criança é conscientizar. Ela nunca vai poder comer um chocolate, não é isso. A gente tem que pensar na variedade, né? Eu acho que o não para a criança e para o ser humano em si, o cérebro entende de uma forma que o não é o que ele quer, né? Então, a gente tem que pensar isso, que alimento não é objeto de barganha. A criança tem que entender a importância de se fazer um para casa, ela tem que entender que em algum momento ela vai comer o chocolate, ela pode tomar um sorvete, mas que isso não é uma troca. Alimento não se troca, né? Saúde não se troca. Tem que ficar claro para ela o porquê de seguir uma Exatamente. alimentação saudável, Porque né? é importante fazer atividade física, porque é importante fazer o para casa, porque é importante se alimentar bem, qual a hora que eu posso comer o chocolate e assim para outras coisas na vida. Qual o momento que ela pode usar o celular, né? Que hoje é um problema das crianças que estão se alimentando e mexendo no celular, na tecnologia. Então, a partir do momento que ela entende essas diferenças, vai tendo essa facilidade em falar, olha, agora é hora disso, e a criança vai acabar aceitando. Faz parte de todo o processo educacional, então. Exatamente. Carol, muito obrigada por ter vindo, adorei as dicas. Eu que agradeço. Tenho certeza que os papais, vovós, tios em casa também gostaram. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E você aí de casa, continue conosco, porque não acabou o programa não. No próximo bloco nós vamos continuar falando sobre saúde. O tema é gastrite. Você conhece alguém que sofre com aquele incômodo no estômago? Daqui a pouquinho um especialista no assunto vai esclarecer as dúvidas aqui no programa. Eu volto já.